Setembro no Saba Blog. Dia 11, às 18 horas. Uma cantora sertaneja jovem com uma voz marcante e músicas lindas. Fontes da Vida é uma delas. Entrevista com Aline Abreu. Dia 18, às 18 horas. Entrevista com a consultora de beleza e dançarina Anne Marques. Dia 25, às 18 horas. Entrevista com o speedrunner da Twitch e YouTube Charivan X. No Saba Vlog, no canal Solano. A partir deste momento, você acompanha o que foi destaque na semana que passou aqui no Jornal Breve. Guedes. Febraban mudou o manifesto para criticar o governo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, atribuiu a decisão do Banco do Brasil e da Caixa de deixar a Federação Brasileira de Bancos, Febraban, a uma suposta mudança no conteúdo do manifesto em favor da harmonia entre os três poderes, feita pela própria associação que representa os bancos, para deixar o texto crítico ao governo Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, entrou em campo para atenuar o impacto político do manifesto capitaneado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que pede a pacificação entre os três poderes. Lira conversou por telefone no fim de semana com Paulo Scaff, presidente da Fiesp. Após a investida de Lira, a divulgação do documento, que teve origem na Febraban e já havia reunido até ontem mais de 200 assinaturas, deve ser adiada para depois do feriado de 7 de setembro, quando serão promovidos atos convocados pelo presidente Bolsonaro e seus apoiadores. PGR denuncia Roberto Jefferson ao STF por incitação ao crime. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. A PGR afirma que o ex-deputado cometeu incitação ao crime e crimes previstos na Lei de Segurança Nacional e na lei que tipifica crimes raciais. A denúncia é assinada pela subprocuradora-geral Lindora Araújo. Jefferson foi preso no último dia 13 por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do inquérito das milícias digitais. Na denúncia de 10 páginas, a subprocuradora lista condutas do presidente do PTB cometidas entre fevereiro e julho deste ano. Agora, o STF deve abrir prazo para que a defesa de Jefferson apresente resposta à acusação em 15 dias. Na sequência, a corte vai analisar se recebe a denúncia, o que poderá transformar Jefferson em réu. Bolsonaro sobre racha com Mourão. Vou conversar com ele. Em meio à relação delicada com o vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira que vai conversar com o general nos próximos dias. Questionado por um apoiador se Mourão fica, o chefe do executivo respondeu: "Não vou entrar em detalhes." Diante da resposta sucinta, emendou: "Talvez converse com ele nos próximos dias, mas sem problema." Distante de antigos aliados, a exemplo de Mourão, Bolsonaro também fez comentários sobre o governador de São Paulo, João Dória, hoje um de seus principais adversários políticos. Segundo o presidente, em uma visita ao Rio de Janeiro, Dória pediu para falar com ele, mas o chefe do executivo disse que não recebeu. Ele não precisou, contudo, a data em que recusou o encontro com o tucano. Mesmo com diversas acusações de corrupção em seu governo, que virou palco para a CPI da Covid no Senado, Bolsonaro voltou a negar a existência de corrupção, mas pondera que irregularidades podem surgir. O Supremo Tribunal Federal forma a maioria para reabrir prazo para isenção da taxa do Enem. Os ministros formaram maioria e acataram o pedido de suspensão de restrição à isenção de pagamento do exame durante sessão virtual, que começou ontem e foi definida nesta sexta-feira. O pedido, feito por partidos políticos de oposição e entidades estudantis, teve como relator o ministro Dias Toffoli. O voto decisivo foi do ministro Luiz Roberto Barroso, que seguiu o relator e outros colegas da corte. Acompanharam o voto do relator os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin,
Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. A arguição da oposição e das entidades estudantis pedia que o STF suspenda em 2 pontos do edital do Enem deste ano os itens 1.4 e 2.4, que exige que os estudantes que tiveram isenção em 2020 e faltaram nas provas deveriam apresentar documentos justificando a ausência. Em caso de doença, o participante precisaria apresentar atestado médico ou odontológico. O STF se prepara para risco de ataques ao prédio em todos os cenários possíveis no 7 de setembro. O objetivo seria evitar colocar lenha na fogueira às vésperas dos atos convocados para o Dia da Independência em defesa do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ainda assim, o clima entre os ministros é de preocupação e atenção à adesão de policiais militares aos protestos e à reação de Bolsonaro caso haja violência ou ataques ao Congresso ou Supremo. Todo o efetivo de segurança do STF vai estar presente, como costuma ocorrer quando há protesto na esplanada dos ministérios. Mas dessa vez houve intensa interlocução com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para garantir o reforço de forças de segurança do Distrito Federal, como PM, Detran e Polícia Civil. Segundo fontes do Supremo, os ministros vão observar atentamente a prevalência e força durante os protestos de mensagens antidemocráticas, como cartazes e gritos de ordem em defesa do fechamento do STF e do Congresso. Anvisa suspende e manda investigar importação e uso da proxalutamida no Brasil. A Anvisa também decidiu abrir um processo administrativo para apuração de possíveis infrações sanitárias sobre os documentos ou informações apresentados pelos importadores para que a agência autorizasse a importação irregular. Há indícios de que os documentos possam ter sido fraudados. O medicamento é uma droga experimental estudada inicialmente para aplicação em pacientes com alguns tipos de câncer, como o de próstata. Segundo a Anvisa, o medicamento não possui registro e não é usado para nenhum tratamento no Brasil. A proxalutamida é uma substância que bloqueia a ação de hormônios masculinos. Tem sido defendida por Jair Bolsonaro contra a Covid-19, assim como fez anteriormente com a cloroquina e a ivermectina, remédios sem eficácia. Desenvolvida na China, a droga está sendo testada no tratamento de tumores e não é acessível em farmácias. Variante Mu. OMS alerta que nova cepa pode ser resistente a vacinas. A OMS avalia uma nova cepa do coronavírus. Batizada de variante Mu, a cepa surgiu na Colômbia e já está presente em 39 países da América do Sul e da Europa. A entidade classificou a versão como variante de interesse. De acordo com a OMS, há indicativos de que a Mu pode ser resistente a vacinas. Porém, a entidade alerta que é preciso mais estudos para entender as características da Mu. A prevalência global é de apenas 0,1%, mas na Colômbia já chega a 39% e no Equador 13%. A variante Mu foi detectada pela primeira vez na Colômbia em janeiro passado. No Brasil, a cepa chegou com a Copa América em julho. Todos os vírus sofrem mutações com o tempo. A maior parte dessas mudanças não interferem em nada, porém algumas podem influenciar a capacidade de propagação e a eficácia de vacinas, por exemplo. Veja outras notícias. G1. Corpo encontrado na Marambaia, no Rio, é de mulher que desapareceu em Angra, diz polícia. Corpo foi achado em Barra de Guaratiba no domingo. Cristiane Nogueira e Leonardo Machado desapareceram após passeio de barco. Homem não foi achado. Carta Capital. Jair Renan, o 04, homenageia Bolsonaro com tatuagem no braço. Ele escolheu uma foto do pai de terno e gravata e com semblante sério. BBC. Estados Unidos veem com preocupação democracia brasileira, mas consideram que Forças Armadas não participariam de golpe. G1. Taxa de assassinatos de indígenas aumenta 21,6% em 10 anos, enquanto homicídios em geral caem, diz Atlas da Violência. Mais de 2.000 indígenas foram assassinados entre 2009 e 2019. Em 5 estados, a taxa de mortes violentas de indígenas é maior do que a taxa do estado. G1. O governo envia o orçamento 2022 ao Congresso Nacional com 2,128 bilhões para fundo eleitoral. A tendência é de aumento do valor ao longo da tramitação no Congresso. Parlamentares querem 5,7 milhões para financiamento das campanhas no ano que vem. Trecho foi vetado na LDO. Infomoney.
Governo de São Paulo anuncia calendário para dose extra da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 60 anos e imunossuprimidos. O público estimado nesta primeira fase é de 1 milhão de pessoas, segundo o governo do estado. G1. CPI. Motoboy da VTCLog diz que foi ao quarto andar do Ministério da Saúde entregar pendrive. Vice-presidente da CPI diz que departamento de logística funciona no local. Ivanildo Gonçalves afirma não recordar a quem levou o aparelho e que desconhece Roberto Dias, ex-diretor do órgão. Terra. Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro em 2022, diz pesquisa. Dados mostram petista com quase a metade dos votos para presidente no primeiro turno. À tarde. Roberto Jefferson é condenado a pagar R$50 mil a Alexandre de Moraes. Ex-deputado foi condenado por danos morais após declarar que ministro do STF havia advogado para o PCC. G1. 3 pessoas são mortas na zona norte de São Paulo. Policiais socorreram um homem baleado em Rua da Brasilândia na noite de quarta. Horas depois, em via próxima, 2 corpos foram encontrados. UOL. STJ nega salvo-conduto para militares irem a atos pró-Bolsonaro em 7 de setembro. Bolsonaro tirou foto com o policial militar no início da motociata em 12 de junho. G1. Prefeitura de Palmácia vai exonerar servidoras que aplicaram Coronavac em adolescentes por erro. 2 servidoras públicas eram responsáveis pela coordenação de imunização e serão afastadas nesta sexta-feira. G1. Patroa suspeita de agredir e manter babá em cárcere privado em Salvador deixa apartamento sob vaias e escoltada pela polícia. Rayana Ribeiro, de 25 anos, saltou do 3º andar do prédio onde trabalhava para fugir das agressões da patroa. Ministério Público do Trabalho apura trabalho análogo à escravidão. G1. Eu boto dinheiro onde quiser, diz prefeito do Rio Grande do Sul, flagrado pela PF com R$505 mil em aeroporto. Gilmar João Alba, do PSL, de Cerro Grande do Sul, foi flagrado no último dia 26 de agosto com a quantia em espécie. Em entrevista à Rádio Gaúcha, ele não deu detalhes do que faria com o dinheiro e sustentou que o montante faz parte de seu patrimônio e é declarado à Receita Federal. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve.